Amigos de Jesus, boa noite. Vamos dar continuidade. Prosseguimos com aquelas informações sobre a obsessão. E aí temos alguns complementos para trazer aqui, dentro daquele estudo que nós já apresentamos. Por isso, hoje nós vamos continuar. Antes, pedimos o amparo do alto, que Jesus nos envolva na sua luz, que nos fortaleça nesse propósito e que nos abençoe. Que envie os seus mensageiros e que permaneçam aqui conosco, nos intuindo, nos fortalecendo e que o melhor seja veiculado em nosso favor. Vamos então prosseguir. Lembrem-se que nós trouxemos aquelas informações e terminamos ali falando dos graus da obsessão nesse processo. Que diz para nós o quê? Vou mostrar aqui novamente. Apresentam caracteres diversos que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. E aí, isso é dividido em 3 situações. A primeira, vamos dizer assim, nesse grau, é simples, obsessão simples, o grau simples. Na última reunião, nós apresentamos ali, em função do tempo, apenas algumas informações básicas. Hoje nós vamos complementar. E vamos trazer aqui também a informação sobre o processo de desobsessão. É claro, aqui a nossa intenção não é esgotar, não é trazer todo o material que existe a respeito, não. É aquelas informações, pelo menos assim, mínimas necessárias. Então nós vamos falar dessa obsessão simples. O que significa isso na verdade? O que representa isso na vida das pessoas? Quando que acontece a obsessão simples? Quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. Mas espera aí, a um médium? Então, para se caracterizar uma obsessão, para criar uma condição obsessiva, quem está sendo envolvido é médium? Na verdade, todos nós somos médiuns. Vamos colocar assim, porque ninguém deixa de receber de alguma forma, pelas vias da intuição, alguma informação que vem do alto. E mesmo que não seja do alto, que seja de planos inferiores. Se está acontecendo também de planos inferiores, é pelo processo mediúnico, pela faculdade mediúnica. Então, esse espírito se impõe. Como eu comentei na última reunião, no primeiro momento ele não consegue isso, na maioria das vezes. Pode acontecer? Pode. Já no primeiro momento ele conseguiu em função de alguma sintonia, alguma ligação que existe ali entre as duas criaturas. O espírito e o obsidiado. Vamos lembrar que nós temos obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, recíproca e a auto-obsessão. Então, em todas essas situações acontece algo parecido. Então tá, vamos lá. Até mesmo nas comunicações espíritas, podemos dizer, acontece o processo obsessivo. Às vezes envolvendo ali o médium e ele não percebe e começa a trazer informações que não convêm, não são recomendadas, vamos dizer assim também.
Vamos considerar uma coisa nessa nossa análise. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Não. O melhor médium, inclusive, se acha exposto a isso. Os melhores médiuns que existem por aí se acham expostos a isso. O Chico teve que ter muito cuidado, muita vigilância para não deixar isso acontecer. E o Emmanuel ali acompanhando de perto e orientando, esclarecendo e até mesmo, vamos dizer, chamando a atenção do Chico em alguns momentos. Principalmente no começo da sua atuação, porque não tem uma experiência que permita fazer essa análise. Bom, isso acontece entre eles, a forma que acontece entre nós, homens, mulheres, mais honestos, que mesmo assim podemos ser enganados por velhacos. Não acontece isso no mundo? Um monte de pessoas aí sendo enganadas. Pessoas que a gente pensa assim, nossa, pessoa boa, tranquila, só ajuda e de repente foi enganada. Quantas? Tem uma razão de ser, não vamos entrar nisso aqui agora. Então, pode-se ser enganado sem estar obsidiado. Vamos considerar isso aqui porque é muito importante nessa nossa análise. Não significa que está obsidiado no simples fato de ter sido enganado. A obsessão consiste em quê? Na tenacidade do espírito, que ele vai envolvendo ali a sua vítima e ela não consegue se desembaraçar disso. Podemos classificar isso aqui em mais outras situações. Por exemplo, no caso de obsessão física, em que vão acontecer ali manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos. O que eles fazem? Com que a vítima ouça espontaneamente pancadas e outros ruídos. Que nós vamos chamar de manifestação de efeito físico. Isso pode acontecer? Pode. Mas a obsessão simples, vamos considerar como uma parasitose comum em quase todas as criaturas. Mas quase todas as criaturas? Exatamente. E o que eu estou considerando quando estou afirmando isso aqui? A natural situação psíquica, a condição psíquica vigente em todas as partes do nosso plano. Estamos falando da Terra. Nós estamos falando de universo. Estamos falando da Terra porque aqui ainda nos encontramos naquela condição de planeta de provas e expiações. E aí são muitas as variedades das posições vibratórias de cada um, infinitas posições vibratórias. E com isso, diante de uma situação dessa, de um envolvimento desse, essas pessoas acabam sofrendo. Por quê? Elas vão sintonizar nesse processo com esses irmãos aí. Olha que de novo nós estamos chamando de irmãos. Não deixam de ser e não podemos desconsiderar isso. Tá? Eu vou inclusive falar mais alguma coisa nesse sentido daqui a pouquinho. Mais ainda, no momento do sono, as pessoas que se encontram no processo obsessivo, elas vão se relacionar com esses espíritos de alguma forma e ali elas recebem
uma carga de necessidades falsas. Ou seja, os espíritos acabam enganando essas pessoas também no processo do sono e passam algumas informações que eles querem que sejam praticadas aqui quando acordar. Mais uma razão para a gente ficar atentos, vigilantes. No momento do sono, antes de dormir, fazer suas orações, se preparar para o sono. Ou seja, buscar uma ligação com planos mais elevados. Por quê? Quando desperta e tem esse envolvimento, vai trazer a mente atribulada. A pessoa vai sentir assim, nossa, parece que eu levei uma surra do outro lado. É como se na verdade não tivesse dormido. O sono vai ser para repor as forças e na verdade acorda às vezes até mais cansado do que quando começou a dormir. E aí vai encontrar um monte de dificuldade até mesmo para poder dar continuidade aos seus compromissos aqui na vida. Outra coisa. Na obsessão simples, pode-se instalar a ideia fixa. Estou dizendo pode, mas na verdade é o que acontece. Tá? Sempre envolvidos em uma ideia fixa. O que é isso? Aquela repetição que o espírito procura fazer, tá? Na visão hipnótica, causando ali um envolvimento hipnótico e que vai levar a esse ser a fixar isso também dentro de si. Repete, 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 vai repetindo, repetindo. Isso acaba ficando gravado no seu psiquismo. Bom, essa ideia fixa conduz a esse intercâmbio mental. E aí, em função disso, o que pode surgir como efeito natural? As síndromes da inquietação. Desconfiança, estado de insegurança pessoal, enfermidades de pequena monta. Nós estamos falando de obsessão simples. Os insucessos em torno do obsidiado, que soma as angústias. Então, isso vai ainda dar campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Então, uma série de situações já vai começar a acontecer aí nessa fase inicial. Isso vai se ampliando. Vai se ampliando dentro do ser cada vez mais. O espírito vai tomando conta. E quando o espírito consegue realmente ter um domínio sobre a criatura, podemos dizer que se instalou o processo da fascinação. Num primeiro momento, um envolvimento mais brando, mas à medida que o espírito avança ali nessa busca de prejudicar o obsidiado, ele vai também conseguindo avançar nisso, ele vai conseguindo ampliar isso de forma considerável, chegando a consequências muito mais graves. Estamos falando agora do segundo passo no processo, que é a fascinação. Então, simples, e agora entramos na fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Estou falando aqui do médium, vamos dizer, de qualquer pessoa que esteja envolvida aí na obsessão, tá? Mas já estamos utilizando o médium porque não deixa de ser nesse processo obsessivo, como eu já disse. Isso avança de tal forma que paralisa o raciocínio da sua vítima. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado, inclusive. O espírito, ele tem a arte de inspirar confiança cega e impede
a sua vítima de ver o embuste, que é mentira artificiosa, um ardil, um enredo, algo ali para enganar. Ainda mesmo, olha a que ponto que chega. Ainda mesmo quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente, todas as pessoas em volta conseguem enxergar que algo não está bem, tem algo de errado. A própria pessoa não. Ela não consegue enxergar. E mais, é um erro muito grande acreditar que pessoas ligadas a esse gênero de obsessão são somente aquelas pessoas mais simples, ignorantes. Porque dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, mais instruídos. Não. Ou seja, envolve ricos, pobres, pessoas de todas as raças, de todas as cores. Não tem nada que impeça o espírito de fazer isso. Nada nesse sentido. E aí, com um pouco de conhecimento, uma análise um pouco mais profunda, a gente consegue identificar a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. É claro, tem que ter já algum preparo para isso. Não são todas as pessoas, mas conseguimos identificar, pelo menos podemos dizer assim, sua obsessão está num grau simples, ou a sua já entrou no processo da fascinação. Então, é a pessoa relatando para nós e com mais detalhes possíveis, o máximo de detalhes possíveis, para que a gente possa fazer essa análise e realmente identificar em que grau que se encontra. Mas, desse processo da fixação mental, nós temos o quê? Ali na obra Ação e Reação, no capítulo 8, o envolvimento do Leonel e o Clarindo, que foram assassinados pelo irmão. O nome dele é o Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio assassinou o Clarindo e o Leonel. A partir de então, eles passaram a ser espíritos com aquele propósito, com aquela intenção de vingança. Espíritos que não davam folga nenhuma para o Antônio Olímpio. Isso envolvendo a família, porque o Antônio Olímpio depois casou, teve filhos, envolvendo a esposa, filhos e todos aqueles, como eu disse já também para vocês na outra semana, que se aproximasse dele. Então, o que nós temos ali? Olha só. Eles, inclusive, passam a ser orientados, espíritos que desencarnam com esse propósito, eles passam a ser auxiliados por outros de mesmo nível, espíritos inferiores. E lá eles fazem curso, ou cursos, como eu já disse. E olha só, nesse capítulo aqui que eu estou dizendo para vocês, de Ação e Reação, nós temos um relato ali do Leonel. Aí o que ele diz? Nós aprendemos nas escolas de vingadores. Olha só. Escola de vingadores. Escolas de vingadores. Então, isso acontece do lado de lá. Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico. E eles se valem disso para poder aprisionar a sua vítima. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. E aí, o que ele diz mais?
A crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Eles têm consciência disso também. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos punir ou retificar, que eles também analisam por esse lado, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Ideia fixa, que eu acabei de dizer aqui. Então, no processo obsessivo existe o que nós consideramos como ideia fixa. Vamos considerar isso. E mais, fazem isso por intermédio da determinação hipnótica, criando ali e mantendo facilmente o delírio psíquico ou a obsessão. E aí o que eles ainda dizem? Olha aqui, as trevas nos informando que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, e infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então a própria pessoa, na verdade, está criando a sua situação. É interessante isso e é bom que a gente conheça como é que essa coisa funciona, porque aí nós temos condições de nos proteger do lado de cá. Mas, aí o que nós temos? O terceiro passo, obsessão simples, vamos lembrar disso, fascinação, e o terceiro passo o que é? Subjugação. Ah tá, e subjugação? Nós estamos falando exatamente de quê? É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Essa é a informação que nós temos a respeito. Em uma palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A vítima fica sob um verdadeiro jugo. À medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. Então ele vai perdendo a condição de comando de si mesmo e vai se instalando ali esse processo cada vez mais forte, tá? Nessa constrição que nós comentamos aqui, que é uma compressão, que é um aperto, tá? E aí, vejam bem, nós vamos encontrar isso, inclusive, criando outras situações ali. Porque essa subjugação pode ser física, psíquica e simultaneamente fisiopsíquica, ou seja, as duas coisas. A primeira, que é física, não implica na perda da lucidez. É físico, alguma questão aí começa a surgir. Estamos falando da lucidez intelectual. Por quê? A ação se dá diretamente sobre os centros motores. Ela tenta reagir, ela se nega a essa obediência, mas não tem como, obriga ela a ceder à violência que está oprimindo ali. E aí podem irromper o quê? Enfermidades orgânicas por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias. Vocês verem a que ponto que chega. É grave isso. Essa situação, a pessoa realmente ela fica
sob domínio desses espíritos inferiores. Domínio completo desses irmãos aí. Então falamos do primeiro caso. No segundo caso, que é psíquica, essa vítima vai sendo dominada mentalmente e vai tombando em estado de passividade. Mentalmente e sob tortura emocional. E chega mesmo a perder por completo essa lucidez. Perde temporária ou definitivamente, dependendo do envolvimento que acontece, isso pode ser definitivo, não tem mais como retornar. Tá? Então ele vai perder de forma temporária ou definitiva durante a reencarnação, no processo da reencarnação, a área da sua consciência. E aí ela não tem como se livrar disso, não pode se expressar, inclusive. Depois, passo o seguinte aí, esse espírito, ele assenhoreia-se simultaneamente do centro do comando motor e domina fisicamente a vítima. Então passa a acontecer as duas coisas, é quando nós temos aí o fisiopsíquico. Isso também é chamado de possessão, porque passa a existir um domínio mais severo do obsessor. Na possessão, ele se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma o corpo. Toma o corpo para domicílio. Mas vamos considerar uma coisa. O encarnado não é abandonado pelo seu dono. Não existe isso. Por isso que esse nome de possessão nós procuramos evitar. Nós utilizamos o que nós mostramos aqui, que é a subjugação. Mas chega um ponto que o espírito constrange o encarnado a ver, falar e agir do jeito que ele quer e, ao mesmo tempo, sobrecarrega esse ser, essa criatura, de problemas físicos e morais. O que nós vamos encontrar na sequência aí? Esses irmãos não ficam satisfeitos com isso. Tá? Aí eles vão atuar mais ainda, porque essa mensagem que é passada para ele é em caráter telepático, tá? E ele se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Conforme nos informa aqui a espiritualidade, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada movimento desse, mais coercitiva se faz a presença e ele se transforma em parasita insidioso, em que a simbiose e o poder de fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Olha que informação que nós temos aqui da espiritualidade para nós sobre isso. Chegando, inclusive, aquelas questões aí que envolvem a loucura. Na sequência, nós vamos falar de desobsessão. Falar de coisa boa, né? Até agora nós só falamos de coisa ruim, tá? Obsessão, vingança. Vamos falar de desobsessão. Já começamos a falar, na verdade, falando ali dessa reunião, em que eles conseguem libertar os ovoides. E na desobsessão em si, o que nós temos? Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade, com o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo.
Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, conforme as orientações da doutrina espírita. Trata-se de um processo de libertação, devendo ser entendido ainda como remédio moral específico, arejando os caminhos mentais. Então, aqui é uma primeira informação. Então, nós temos esses dois sentidos aí. É um processo de regeneração da humanidade, a humanidade inteira aí passando por alguma coisa que exige a ação dessa natureza, e a espiritualidade atuando em todas as nações, em todos os continentes, em qualquer espaço desse mundo, alguma coisa acontecendo nesse sentido. Tá? Agora, no sentido restrito, é o tratamento em si da obsessão, que é o que nós vamos procurar entender aqui. E conforme a orientação da doutrina espírita, não pode ser diferente. Tá? Então é o quê? Um processo de libertação. E quando nós falamos de processo de libertação, não pode ser diferente do que foi comentado também, que é remédio moral específico. Tá? Remédio moral. Não tem outra forma de conduzir isso sem ser com esse remédio moral. Não tem nenhuma fórmula física para poder afastar, vamos dizer assim, um obsessor. Tá certo? Vamos começar entendendo isso. Por meio dela desaparecem doenças fantasma, empeços obscuros e insucessos além da obtenção, com o apoio espiritual de mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, no processo de desobsessão, pode acontecer isso aqui. Não estamos garantindo aqui que nós, vamos dizer assim, em todos os casos que nós estivermos lidando, nós vamos ter essa desobsessão acontecendo. Porque depende de vários fatores. Mas se conseguimos avançar com esse processo, com certeza essas doenças fantasmas vão desaparecer, ali todos os empecilhos vão pelo menos ser amenizados, vão criar ali uma outra condição na vida da pessoa, vão abrir os caminhos, como se diz, tá? Então, como diz, com o apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. O objetivo é esse. Deixa eu avançar mais para ficar mais claro aqui o que nós queremos passar. A desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Mas os serviços demandam paciência e compreensão análogas às dos enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose para os estabelecimentos da cura mental. Então vejam bem, processo de desobsessão. Remédio? Não resolve. O que resolve? Primeiro, não é caça-fenômeno. Quem está trabalhando nisso não pode ter essa visão. Tá? O que vai resolver é um trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Mas o que é isso? Trabalho paciente do amor. De todas as pessoas, todas as criaturas que estejam envolvidas com o obsediado. Começando pela própria família. Trabalho paciente do amor. É muita paciência, às vezes, que tem que se ter com essas pessoas. Muita paciência. Porque, às vezes, vai procurar te envolver de tal forma que você vai se sentir sem forças para poder lidar com a questão. Tá? Não dou conta disso. É o que muitas pessoas, às vezes, fazem. Tá? Trabalho paciente do amor, família, amigos,
familiares, etc, etc. Todos aqueles que estiverem, de certa forma, no caminho desse obsidiado, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. O conhecimento do processo é muito importante. Aí entra o Espiritismo. Porque no Espiritismo nós trabalhamos isso, nós temos a condição realmente de passar essas informações. O raciocínio associado à fé é daquela pessoa que realmente tem uma preparação para lidar com isso. Ou seja, para poder conseguir algo nesse sentido, tem que ter alguém com a fé raciocinada, a fé consciente, não pode ser com a fé cega que desmorona, uma fé que realmente crie condições para poder lidar com a questão. Tá? E mais, esse conhecimento tem que ser, primeiramente, por parte dessas pessoas que vão estar ajudando e, num determinado momento, o próprio paciente precisa ter acesso a isso. Precisa ter condições disso. Ou seja, saber da sua situação, o que ele precisa fazer. Ele precisa se ajudar. E nem sempre esse paciente, agora nós estamos chamando de paciente, que é a vítima, vai ter condições de fazer. Então nós vamos ter que levar o nome para uma reunião mediúnica e começar a preparar o terreno, isso falando do Espiritismo, tá? Quando nós estamos falando aqui dessa paciência, trabalho paciente do amor, é aquela paciência dos enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos nos meandros aí da psicose. Porque é um trabalho que não é fácil, um trabalho difícil, tá? É muita paciência, na verdade, que exige dessas pessoas. Muita paciência. Para poder saber como conduzir essas pessoas, tá? Vamos mais. Profilaxia da obsessão. A alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos com bastante entendimento e amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. A solução definitiva do processo obsessivo reside no esclarecimento evangélico doutrinário do obsessor e do obsidiado. Então, corações amigos que vão atuar de alguma forma, com conhecimento do que está fazendo, entendimento e amor. Amor que parte de dentro do coração. A pessoa, ela precisa sentir isso. O espírito envolvido, ela precisa sentir esse amor que parte de dentro do ser, para poder realmente ter sucesso, tá? E para isso, o que exige aí como condição, tá? Esclarecimento evangélico doutrinário. Primeiro, as pessoas que vão estar envolvidas nesse trabalho têm que ter essa capacidade já conquistada dentro de si para levar esse esclarecimento evangélico doutrinário. Esse esclarecimento vai ser levado tanto ao obsessor quanto ao obsidiado. Ao obsessor, em que momento, em que situação? Na reunião mediúnica para atender cada caso. Num primeiro momento ele vai se apresentar ali com uma certa resistência, mas depois, com o tempo, a gente pode conseguir minar isso, essas forças dessa criatura, tá? Pode conseguir mudar o curso disso e até levá-lo a esse esclarecimento evangélico doutrinário, mudando o rumo dele também. Nem sempre podemos afastar
o obsidiado do seu obsessor, porque isso pode trazer consequências, vamos ter isso em conta. Pode trazer consequências graves até, levando até mesmo ao desencarne. A prevenção de qualquer mal se faz pela prática do bem. Então não existe outro caminho, tá? É a prática do bem, é o esclarecimento evangélico doutrinário, procurando ali passar essas informações para o obsidiado e também para o obsessor, tá? Com concurso de corações amigos, exigindo entendimento e amor, tá? E no Espiritismo nós estamos atuando aí com esse propósito de recuperação do cristianismo. Mas aqui nós encontramos realmente a profilaxia da obsessão. Mateus 18, 2, 4. E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então é isso aqui, tá? Trabalhar nessa linha, buscando primeiramente o amparo de Jesus, buscando o amparo de espíritos superiores e procurando envolver essas criaturas no bem, em um novo pensamento, em um novo propósito de vida. E é claro, também o concurso aqui da medicina para poder conseguir dar um novo rumo a isso. Vamos então agradecer a Deus pelo amparo que tivemos, a Jesus e aos benfeitores maiores da seara divina que nos acompanharam, para que tudo pudesse transcorrer aqui nesse clima de paz e de harmonia, embora o assunto que estejamos tratando seja de um nível mais pesado. Paz para todos, que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Assim seja.